Hoje, em Brasil Metaverso, temos a grande honra de conversar com Bruno Faria e Marcelo Magalhães. Eles são da Ribus, uma empresa pioneira que usa a tecnologia da blockchain no mercado imobiliário. E nós vamos saber tudo hoje sobre como funciona a Ribus e o ecossistema que abrange a Ribus. É um grande prazer conversar com vocês. Oi, Isa, o prazer é nosso. A gente acompanha muito seu programa, está de parabéns. Espero que a gente consiga trazer informação de qualidade aqui para você e para os seus telespectadores. Maravilha! Marcelo, conta um pouquinho para a gente o que é a Ribus, como funciona a empresa. Vocês vêm trazendo um trabalho pioneiro em ascensão para o nosso país. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, o convite. Bom, a Ribus realmente é uma empresa bastante inovadora, né? A família, né, tem uma trajetória na construção civil que normalmente é um setor que tem um pouco de resistência ao tecnológico, né? Só que a Web 3.0 chegou, que é a era dos ativos digitais. E a sucessão do meu pai como incorporador e construtor, já com histórico, né, de entrega de condomínios de casas e prédios, para minha, né, geração, na faixa de 44 anos de idade, eu e minha irmã, nós queremos fazer o processo na incorporação, na construção, no setor imobiliário, ser mais tecnológico. E escolhemos a tecnologia blockchain para fundamentar e trazer a solidez, a transparência e a confiança que só o blockchain vai trazer em transações online. Então a Ribus é uma plataforma que usa a tokenização como princípio, uma empresa 100% brasileira, né, e que traz soluções para destravar o mercado imobiliário, torná-lo mais fluido, mais transações acontecerem, mais comprador comprando, mais vendedor vendendo, mais intermediário intermediando, por transações bilaterais, acordos online, e que aquele acordo seja registrado via smart contract e aquela hash, aquela transação se torna pública e confiável, de forma que aquele registro em blockchain não possa ser alterado e nem deletado. E, portanto, uma operação validada da melhor forma possível online. Né? Desculpe o meu alongamento, mas a Ribus tem soluções pontuais, né, para cada dor do mercado imobiliário. E aí o Bruno, como nosso sócio responsável pelas operações da empresa, ele vai detalhar. Mas basicamente o que a gente quer tornar o mercado imobiliário melhor. Exatamente, incrível essa tecnologia, não é, Bruno? Que possibilita, né, a segurança. Isso. Explica um pouquinho pra gente. Bom, segurança é a palavra-chave que os investidores e os agentes do mercado imobiliário procuram como prioridade, certo, Marcelão? Sem segurança, o mercado nem existiria, porque os valores, as negociações e o tanto de gente envolvida nessas operações imobiliárias é bem expressivo. Então, se você não tiver uma tecnologia que remeta à segurança, como é o caso da tecnologia blockchain, né? Pela questão da imutabilidade, você não poder apagar uma transação, dessa transação ser pública, né? Você consegue identificar o contrato. Se eu te falo, no caso da Ribus, que nós temos 300 milhões de tokens, dá para você ver, no nosso caso, o token fica na blockchain da Polygon. Então você vai lá, Polygon Scan no Google, coloca RIB Token, você vai ver como que funciona no ambiente da tecnologia as negociações da Ribus. Então, isso traz um tipo de segurança diferente do que a gente está acostumado na internet, com fake news, com informações mutáveis, né? Bom, e o seguinte, Isa, o que é importante? Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de meio. Então a Ribus é uma empresa de tecnologia, com foco em tecnologia emergente, que a blockchain é uma das tecnologias emergentes, junto com a inteligência artificial, são as duas que estão hoje aí mais, né, ascendentes também. Ascendentes, exatamente. E a gente usa a tecnologia blockchain justamente para poder emitir o nosso token. Então, o que é um token rapidamente? Isso é fundamental para as pessoas também entenderem um pouquinho melhor esse funcionamento, né? Isso. Que é bem simples, mas requer
Exatamente. Também acho simples, porém tem que ser bem comunicado, porque senão Sim. pode ser algo bem complexo se for falado de uma maneira, às vezes, muito técnica. Exato. De maneira objetiva, o token é uma representação digital criptografada, ou seja, tem um código que representa cada unidade de token, e esse código ele representa as ações que eu coloquei no contrato inteligente da tecnologia. Um rápido ponto, o contrato inteligente ele é advento da tecnologia da Ethereum, o famoso token ETH, que acho que hoje, depois do Bitcoin, é o mais famoso, né? Sim. Então a Ethereum trouxe a possibilidade dos programadores colocarem as ações que eles querem que a tecnologia fazem. E a gente chama isso de contrato inteligente. Esse contrato inteligente que possibilitou a criação dos tokens, que basicamente eu consigo fracionar itens, fracionar operações, né? Tirando o aspecto de lei e regulatório, você consegue democratizar algumas ações por você poder fracioná-las. Quando a gente vai em token, hoje tem um ambiente regulatório. E nós somos considerados um token de utilidade. Sim. Um token de utilidade não é um instrumento, uma operação financeira. Porque um token de utilidade, ele é uma representação digital de um contrato inteligente que dá acesso a alguma coisa. Então, quando você compra o token da Ribus, você tem acesso ao nosso ecossistema, no qual nós adquirimos empresas de tecnologia, para esse token rodar ali dentro, e também nós temos um braço muito forte, que é o que iniciou a empresa, como o Marcelo falou, da construção. Então, nós incorporamos, fazemos parcerias com incorporadores também, para que o token também entre ali no meio da incorporação. E esse é o nosso ecossistema, dividido entre empresas de tecnologia e setor imobiliário mesmo, construção civil, né? O que realmente movimenta na base. E isso que é o nosso diferencial, porque a gente não espera que o mercado adote a nossa solução. A gente cria o mercado, né? Nossas próprias empresas, nossos próprios desenvolvimentos imobiliários, e com isso os parceiros estão vindo cada vez mais. Eu acho até interessante, se puder, Marcelão, falar um pouco das iniciativas que a gente teve no setor imobiliário. Sim. Porque na tecnologia, Isa, é mais simples de você entender um token ir para uma fintech, um token ir para um marketplace. Agora, como que no início a gente colocou um token na incorporação, na construção civil? Acho que esse foi o principal diferencial do início da empresa. Certo, Marcelão? Perfeito. Eu quero complementar algumas coisas, Isa, que o Bruno disse. A primeira que eu quero complementar é o seguinte. Eu aprendi com um querido sócio, Daniel Cariús, um abraço para ele, que a gente já teve a internet 1.0, que era aquela que a gente só lia. Eu vou falar em verbo para que fique mais claro para as pessoas entenderem. Nós estamos na web 2.0, que é aquela que a gente lê e escreve, ou a gente interage com a rede social, que é a que nós estamos hoje. E chegará, e já chegou através da Ribus, a Web 3, que é a internet dos ativos digitais, os chamados pela Receita Federal Brasileira como reserva de valor digital. Então, haverão tokens da odontologia, tokens do comércio, tokens da construção civil, tokens de diversas atividades daqui para frente, inclusive o real digital, Sim. que é fundamentado em tecnologia blockchain, ele é multi-chain e ele vai se comunicar com outros tipos de tokens, tá certo? E isso mostra que a Ribus está muito à frente do mercado. Eu, há muitos anos atrás, eu não me interessava por criptoativo, porque era basicamente só especulação. Certo. Né? Por que o Bitcoin bateu 330 mil reais nesse país? Porque alguém pagou. Mas eu sempre ficava na dúvida, tá na alta ou tá na baixa, né? Porque algo especulativo é uma coisa que, assim, é uma loteria. Então, como a gente é da construção civil e o dinheiro é sempre muito sofrido, a gente tem que carregar cimento por 3, 4 anos para fazer um empreendimento, eu não pegava o meu resultado e jogava na especulação. E aí surgiu a ideia da gente juntar as duas coisas. A tecnologia, a fundação que criou um dinheiro digital chamado Bitcoin, que é a tecnologia blockchain, essa fundação tecnológica. E se a gente trouxer isso para o setor imobiliário e trazendo, né, a economia real
dos nossos empreendimentos, o que a família já faz por muitos anos, que é resultado imobiliário, e a gente compartilhar isso de uma forma democrática com todo o ecossistema Ribus, com toda a comunidade Ribus, né? Então, a gente está juntando algo muito fantástico em termos de tecnologia, que é até um dinheiro digital. Por exemplo, em El Salvador só existe Bitcoin hoje, não existe moeda fiduciária. Sim. Porque é uma tecnologia irhackeável, uma tecnologia comprovadamente segura, né? E como é que a gente junta isso com o mundo lucrativo, que todo mundo sabe que a construção civil e o agronegócio nesse país vem carregando o país por muitos anos, e como ele traz muito lucro, né? Como é que a gente distribui e compartilha, né, com token de usabilidade num ecossistema completo, através da Ribus, né? Então as pessoas me perguntam muito assim, donos de loteadoras, donos de incorporadoras, donos de empresas de logística, como é que eu começo no mundo da tecnologia, como é que eu entro na tokenização? Eu digo, olha, não pense em tokenizar o seu terreno, o seu apartamento, não pense em fazer o que a Ribus já fez. Nós estamos investindo nisso há muitos anos, nem tudo dá certo, a gente cai, a gente levanta, mas a primeira forma de você começar é fazer negócio com a Ribus. Colocar a Ribus no seu ecossistema imobiliário e lá dentro funcionando, o token Ribus passa a ser o token do mercado, né? A Ribus é uma emissora de tokens que pode ser trabalhada junto com a incorporadora A, com a loteadora B, com a empresa de logística C, e a forma que as pessoas devam começar é se conectando com a Ribus, criando uma forma de Ribus funcionar dentro do seu próprio ecossistema imobiliário. Vamos olhar um pouquinho os ecossistemas da Ribus. Tiago, você pode colocar para a gente essa parte dos ecossistemas para a gente conseguir entender os braços, né? Todo esse ecossistema. Quando o Bruno explicou o que é o token, na prática o Ribus funciona como milhas digitais. Com essas milhas, o token Ribus, você acessa um ecossistema e ali você contrata serviços imobiliários, arquiteto de interiores, orçamento de obra, contabilidade, design. A Ribus tem 150 parceiros que prestam serviços aceitando o Ribus como parte integrante do negócio. Você também consegue comprar vidro na vidraçaria, esquadria, ou até mesmo negociar um imóvel lá na Permutos, que o Bruno vai explicar, do nosso ecossistema, cujo proprietário hoje prefere ficar com token Ribus do que um imóvel problemático para ele, de certa forma. Mas é importante contextualizar que milhas, elas expiram normalmente, né? Mas o que as pessoas fazem com milhas? Elas usam cartão de crédito, recebem um bônus em milhas, elas entram no ecossistema e compram passagens aéreas, aluguel de carro, até eletrodoméstico, certo? Mas se você não usar, você perde. O Ribus não. O Ribus você declara no código específico da Receita Federal, que já determinou que o Ribus é uma reserva de valor digital. O apartamento é uma reserva de valor físico. O Ribus é uma reserva de valor digital, que se comprado por um preço inferior ao de venda, a pessoa vai ter resultado. Abate-se 15%, né, que é o ganho de capital sobre esse resultado, e a pessoa terá 85% sobre o lucro dela para aplicar na construção civil, para colocar o recurso no seu próprio negócio, porque é um dinheiro declarado na Receita Federal, com os impostos recolhidos, e que você tem uma margem altíssima para aplicar no seu próprio canteiro de obra. Perfeito. Bruno, nós vamos entender então um pouquinho também sobre todos esses braços, como funciona, né? Certo. O ecossistema da Ribus. Eu acho, bom, muito legal até ter colocado aqui pra gente ir passando uma a uma, porque isso realmente, muitas vezes as pessoas nos perguntam, tá, cara, mas como é que funciona ali na prática? Eu compro o Ribus, né? Então, hoje a Ribus está disponível para comprar no mercado Bitcoin. Então, nós lançamos há poucos dias, o lançamento foi um sucesso, teve uma boa liquidez, uma boa entrada pelos clientes, teve um preço que a gente até achou maior do que a expectativa, a gente teve um processo de valorização interessante, que apesar de não ser o nosso foco, é importante que a moeda tenha, né, essa quantidade de compradores que elevem o preço e deixe num preço que passe autoridade para próximos compradores
e vendedores, né, que isso vai criando um processo de liquidez que a gente chama. E, e o mercado está mantendo o preço da Ribus ainda na alta, e isso significa que realmente as pessoas estão avaliando o nosso projeto e têm tido uma boa recepção pelo mercado em si. Os nossos clientes, Isa, não são clientes muito adeptos à tecnologia. Normalmente o pessoal de cripto é um pessoal mais jovem que está no game, né, tá no metaverso, assiste você aqui e tal. Pessoal que realmente acompanha muito tecnologia. No nosso caso, a gente também traz a possibilidade das pessoas adquirirem o RIB Token sendo o primeiro ativo digital. O primeiro ativo que ele não está acostumado a negociar como imóvel, até mesmo ações na bolsa ou fundos de investimento. Então, na alocação de investimento de uma pessoa, vamos dizer, comum, que não trabalha com a tecnologia, a gente tem se mostrado uma boa alternativa, né? Por que isso? Porque além de você poder negociar, ter uma formação de liquidez lá no mercado Bitcoin, a gente também proporciona para o tokenista que ele use o token no nosso ecossistema, em que a gente tem um maior controle do ecossistema. Então, a gente entende que, fazendo o nosso ecossistema, outras empresas virão. Ao invés de eu ir direto na empresa, como eu falei, e falar para ele, usa o token e tal. Porque a gente precisa se provar, mostrar que funciona conosco, para que outros parceiros venham. Bom, de maneira bem simples, vamos começar ali com a benefícios, rapidão, que é o da esquerda ali em cima. Olha, qual é a primeira coisa que quando você é cliente de um banco, de uma instituição, ou até de algum tipo de relação, tipo cartão de crédito, o que você quer? Vantagens. Vantagens facilmente entendíveis. Então a gente procurou um grande parceiro, que é a Caledo, e fez uma integração com o sistema deles e criamos a Benefícios, que é um clube de vantagem que só por você ter token, você pode já desfrutar de desconto em faculdade, em cinema, em farmácia, em toda a economia real, né? E hoje são mais de 300 parceiros que a Caledo trouxe, e a gente também coloca na Benefícios os nossos parceiros, que o Marcelo falou, que aceitam tokens. Então é que, desde serviço como arquiteto, engenharia, pintor, até como produtos, vidro, como o Marcelo falou, esquadria e tal. Então, a gente já vê que existe um movimento dos entes do mercado imobiliário observarem a Ribus e falar, cara, eu vou comprar a Ribus vendendo meu serviço, aceitando um percentual, tem pessoas que aceitam 100%, tem algumas que aceitam 5%. Então, a nossa métrica é ficar entendendo o quanto a gente pode realmente explicar para o parceiro que ele pode aceitar Ribus, entender a margem dele, entender a nossa liquidez e ir se comunicando. E vira uma conversa direta, uma conversa de negócio, não uma conversa virtual, que isso é importante, né? O corpo a corpo, antes de escalar alguma coisa, faça sem escala para ver se funciona, né? Conversa pessoalmente. Então a gente tem essa maneira de trabalhar. E a benefício é simples, tem token, o seu CPF já vai estar atrelado a benefício, que aí pelo site você entra mesmo, colocou o mesmo login que você coloca para entrar na sua carteira da Ribus, você já tem acesso a benefícios. A gente vai fazer um lançamento, a Isa está aqui do marketing, semana que vem, certo, Isa? Semana que vem a gente vai lançar realmente no mercado, fazer as comunicações, trazer a nossa base de usuários. Hoje nós temos uma base de quase 7.000 cadastros. Se você entrar na Polygon Scan, como eu falei, são 3.500 e poucos holders, ou seja, pessoas que têm tokens na carteira, e os cadastrados são aqueles que já tiveram ou ainda estão, já se cadastraram, mas ainda estão pesquisando, que também é importante para nós. A gente conseguir ali mostrar para quem já deu o primeiro passo e se cadastrou. Então, o benefício é bem simples. Tem token, tem desconto. Segundo ponto, que eu vou descer para a House, porque eu queria que a Retrofitos e a Braemp, o Marcelo explicasse, que eu acho que ele tem muito mais domínio que eu. E ele está ali diretamente nos negócios imobiliários. House, né, que é a segunda. A House é um marketplace no qual a gente enxergou que o arquiteto, ou melhor chamando, o especificador, que são todas as subcategorias de arquitetura, decorador, dentro da arquitetura tem vários tipos, né, Marcelão? Tem o cara que faz
obra, tem o designer, tem o cara que faz o projeto e tal. Toda essa categoria, agora ela tem uma plataforma em que ela pode trazer o cliente dele para comprar através dos fornecedores que a gente disponibiliza lá e ele ter prêmio, bonificação, eventualmente algum benefício para que ele leve, porque o arquiteto ele faz uma função comercial para o fornecedor, né, Isa? Ele leva Sim. cliente para o fornecedor. Então ele tem que ter uma contrapartida. Só que essa contrapartida hoje, ela é um pouco marginalizada. O arquiteto não consegue, muitas vezes, ter aquele complemento de renda, porque ele faz uma função comercial, vira um conflito de interesse que só ele sai perdendo. Então a gente olhou esse profissional, que para nós, inclusive, traz muito negócio, porque como arquiteto ele também não tem uma recorrência, né? e ele conhece muito bem ali o ambiente, ele traz um terreno, traz uma casa, traz oportunidades para que a gente desenvolva para ele entrar. Então é um super parceiro, a gente resolveu focar nele. Então a gente tem lá o cliente, o arquiteto e o fornecedor. Funciona como um marketplace, igual a Amazon. Só que o arquiteto, a linguagem é para o arquiteto. Quando Isso ele vai, é fantástico, né? quando Acho ele vai que isso não escolher existia, essa via de mão dupla, né? Com o profissional, com o arquiteto, com a mão de obra, com os Isso. fornecedores. Exato. O arquiteto, a linguagem do programa, do sistema, do software, é feita justamente para o arquiteto conseguir ter o centímetro, o tamanho, a largura, a espessura do produto, que é algo que o cliente não tem atenção quando vai comprar. Sim. Então, os produtos a gente fala a experiência do usuário é voltada para o arquiteto, para ele conseguir ser o capitão ali da negociação. E onde entra o token nisso? Os arquitetos, quando trazem clientes e os clientes, eles ganham o token back. Então, ou seja, você fez uma negociação, o arquiteto, o que acontece? Olha, como é que eu faço esse cara virar um tokenista? Como é que eu chamo a atenção dele para ser um tokenista no sentido de vir fazer negócio, não de comprar o token? A gente não está preocupado com as pessoas comprarem o token, porque isso é um reflexo no que a gente faz. Sim. Certo? Então, você fez uma compra lá para o seu cliente de R$10.000, ganha um percentual em token da Ribus. O cliente ganha um percentual em token da Ribus. O fornecedor, ele pode colocar produtos dele em token, seja lá percentualmente ou 100%, e no fundo ele está fazendo uma compra com o preço de venda, só que ele pagou o custo. Então ele comprou um copo por R$10, está vendendo por 20, e colocou 50% em token. No final do dia, ele colocou o lucro dele em token, e ele vai poder usar isso na plataforma, tanto o arquiteto quanto o fornecedor, ele volta o token para a plataforma fazer mídia para ele. Então, banner, publicidade, podcast, evento, os próprios bids que a gente pode fazer como parceria com incorporação, as nossas incorporações, a gente pode oferecer para esse grupo de arquitetos e levar clientes para ele, levar negócio para ele. Então, nesse sentido, o token entra como um incentivo para que ele fique na plataforma. Em termos da Ribus, eu ganho mais usuários, né? Ganho mais possibilidade de interação e de negócio. Fantástico. Maravilha. Não é um processo de eu vender token em tudo. Sim. É um processo de eu fazer isso ter utilidade. A House, além do marketplace, a nossa proposta é que seja algo AAA, de alto nível, que a gente consiga falar com os arquitetos que influenciam nesse meio e que a gente seja um canhão de marketing mesmo. Que o arquiteto olhe e fala, eu preciso estar ali, porque ali eu vou ter mais clientes, eu vou ter melhores negociações. O lançamento da House pro mercado, de fato, né? Hoje a gente tem alguns parceiros que já movimentam, né? Porque assim, os embaixadores que a gente chama. E o lançamento, de fato, para o mercado vai ser feito no Casacor Rio de Janeiro. Sim. Que vai ser agora em agosto. Nós vamos ser o podcast do evento, vai chamar Papo ao Cubo, no qual a gente pretende criar esse engajamento dentro do Casacor, que para nós é a referência, não só nacional, mas uma referência continental de arquitetura e urbanismo, essa área, né, em termos de anuário, em termos de evento, disposição de selo para esse pessoal desse setor. E isso prova o quanto que a gente entende que o arquiteto, além de tecnologia, precisa de mais visibilidade. Sim. A democracia também dá para ser levada ao arquiteto, trazer novos clientes. Todo mundo acha que o arquiteto só vende para classe A, A+, B+, e tal. Mas é porque a classe B ou outras pessoas não entendem que um arquiteto também pode fazer
outros tipos de serviços que não é muito caro, que não é algo que não tenha valor. Então a gente consegue também trazer esse aspecto de aumentar popularizar também, popularizar né? a profissão através do token. No final do dia é isso, né, Marcelo? A gente Muito conseguir... bacana, muito legal. Quer dizer, é uma acessibilidade maior para toda a população, né? Isso. Não só para os grandes, mas também para o médio, pequeno. Porque às vezes o arquiteto está começando, pro grande escritório também conseguir colocar ali as pessoas que estão no, vamos dizer, no nível gerencial, que precisam evoluir, fazer um novo canal de venda. E veja o que a gente propõe. Marcelo comentou da Retrofits aqui antes. Sim. Seria legal que ele falasse. Antes dele falar, eu consigo, como House Us, mandar um abraço para Carol lá, que é a pessoa que toca essa operação. Assim, Marcelo, você vai fazer um retrofit na Barra, lá num apartamento? Beleza. Compra os itens na House Us. Eu posso oferecer os meus arquitetos para essa operação de retrofit? Acaba facilitando muito, Eu né? gerei Todas as operações, sinergia. né? Então eu gero sinergia. Então, bom, Marcelo vai incorporar pela Abraemp. Marcelo, posso oferecer aqui os nossos arquitetos? Posso oferecer aqui os meus fornecedores para fazer as compras? Quando as casas estiver prontas, a gente pode fazer um cross-selling de eu oferecer os meus arquitetos para os clientes que compraram as casas? Então isso cria sinergia. Aí eu vou para recibos, eu antecipo o recebível do setor imobiliário. Fornecedor, você comprou na House Us, certo? Você vendeu na House Us para o arquiteto X. O cliente do arquiteto comprou em 10 vezes. Quer que eu antecipe para você, não? Então eu antecipo o recebível do fornecedor, eu dou arquiteto para retrofitos, eu pego a demanda de compra dele para fazer as obras pela House Us e eu giro sinergia. Eu saio até do risco de ter só que vender token. Ou de ser um vendedor de token. Porque o token é consequência do uso, ele né? É um meio Ele disso. gera... As pessoas vão ter vontade de se aproximar desse ecossistema. E eu falo para ela, você pode hoje... É completo, né? Com 40 centavos hoje no mercado Bitcoin, você adquire lá no mínimo R$50. Então, com R$50, você pode participar desse ecossistema. Antes, para você participar desse tipo de operação, você precisava ser um arquiteto, Sim, contratar um arquiteto. Desassociado, né? Você precisava fazer uma obra e gastar dinheiro. Você não tinha, hoje, pela Recibos, eu antecipo o aluguel. Como é que você antecipa o aluguel, sendo que você tem uma casa, um aluguel ali para receber? Você precisa de dinheiro hoje. Você não consegue usar isso. É fantástico. Você não usa o aluguel de garantia. Se você for querer Nossa, antecipar esse recebível... Também pode justamente também acelerar e ajudar as pessoas, né? A encontrar imóveis de uma maneira mais segura, mais objetiva. Você concorda que eu antecipando o recebível, eu ajudo na liquidez? Porque hoje, se você for querer antecipar um recebível alternativo, que a gente chama, 4%, 5% ao mês. Na Recibos, com as taxas de juros hoje, por a gente usar a infraestrutura de blockchain, que automatiza, quando a Isa, como proprietária, receber da Recibo, já paga ela automaticamente, já paga todos os fornecedores, não existe um back-office humano. Eu tenho que só revisar o que a tecnologia faz. Não preciso colocar uma pessoa para fazer e uma para revisar. Isso diminui o custo da operação. Integra, né? Isso é um benefício gigante da tecnologia blockchain, que eu passo de um executor para um revisor. E aí essa pessoa que está revisando tem mais tempo para pensar e fazer outras coisas. E a empresa evolui nesse sentido. E ficar sossegado, né? Porque isso livra de uma gama de problemas, de golpes e por aí vai. Então é uma excelente como segurança e integração do trabalho e também da compra e venda, né? Ô Isa, para finalizar essa parte, certo. Passar para o Marcelo aqui, aí vamos lá, como que entra o token na Recibos? Aonde está o token da Recibos? Então, eu pego um exemplo, né? Estamos entrando na CVM para poder formalizar essa operação. A gente fez com os nossos próprios aluguéis, porque isso é uma operação de valor imobiliário. Então a gente esperou agora o último ofício saiu semana passada, da Superintendência de Securitização da CVM, e a gente está bem a par do que precisa ser feito e já iniciamos esse processo. Certo. Com isso, no nosso ambiente de teste, para entender a tecnologia, a gente percebeu o seguinte, olha, a Recibos, eu pego um aluguel seu, por exemplo, de 10 mil ano, antecipo, sei lá, 7, exemplo. E pego esse 7 e vou para todos os meus tokenistas e falo, cara,
eu tenho 100 tokens de R$70. As pessoas podem comprar esse recebível muito mais barato do que se ela fosse comprar uma cota de fundo, por exemplo, de recebível, um FDIC. Que às vezes nem pode, que precisa ser um investidor qualificado ou profissional. Nesse caso, ela com pouco dinheiro, sem afetar a economia dela, ela pode entender como é que funciona essa operação. Nesse caso, essa operação gera um token do aluguel da Isa, que é a proprietária, com a gente. Isa, eu preciso de garantia. Tem seguro-fiança? Não. Então você é corresponsável pela operação, para evitar fraude, para você não combinar com o inquilino e a gente ficar aqui sem pagamento. Então, Isa, você sempre é responsável pela operação como proprietária, até finalizar, ok? Ok. R$7.000 que eu fiz, bom, beleza. Eu vou ficar com R$500 e 6,5 eu vou e jogo para os meus tokenistas, eu como recibos. Como é que o tokenista investe nos R$70? Ele tem que pagar uma taxa de 2% em RIB token, no nosso token da Ribus. Então, a Ribus, bom, você não tem RIB token, beleza, na própria Recibos você compra, dá o gas, que a gente chama em token, e você já entrou. Nesse caso, a Recibos vendeu digitalmente para alguém que quer aquele investimento. Se você já tem token, ok, eu te dou utilidade. O acesso para você ter aquele investimento fracionado, com uma boa rentabilidade em relação ao risco, que é o que a gente propõe, você precisa pagar 2%. Então tira da sua carteira e paga Recibos. Veio para mim esse token, eu aplico o meu white paper, queimo 10% para justificar a deflação e contribuir com o aumento do valor do token. Então a Recibos é um vendedor digital e um gerador de utilidade através de uma operação de investimento. Nesse caso, qual que é a ideia? Num futuro próximo, a gente vai começar a antecipar os recebíveis dos fornecedores da House Us, que vão receber a prazo dos clientes dos arquitetos. Gerei sinergia. E isso o token tende a valorizar, porque ele troca de mão muito rápido. Por isso que vale a pena você adquirir um token da Ribus no médio e longo prazo. Porque essas operações precisam de teste, de validação. Precisa que o setor imobiliário, representado não só pelo Marcelo aqui na Ribus, mas por todo mundo que está por trás de nós, aceite isso, entenda. Fantástico. Bom, eu vou complementar algumas coisas como é editado. Eu vou complementar algumas coisas que o Bruno falou. Muito bem. Quando a Ribus fez a primeira oferta pública dos seus tokens, no começo do segundo semestre do ano passado, nós escolhemos uma exchange de pequeno porte, mas que tinha um banco, que era o Banco Genial, por trás. A exchange é do Banco Genial, mas porque o segundo semestre foi repleto de inseguranças. Dúvida eleitoral, guerra da Ucrânia, problemas de petróleo, soja, caminhoneiro, commodities. E isso, nesse ano, mudou completamente. O cenário da guerra está mais claro, o presidente já está eleito, o Minha Casa Minha Vida cada vez mais fortalecido, e as dúvidas com commodities sanaram. E aí nós entramos no mercado Bitcoin, que é a maior exchange da América Latina. Portanto, a Ribus passou a ser distribuída em países aqui próximos, inclusive já também em Portugal. E é uma empresa muito estruturada, né? São 3,8 milhões de clientes, um volume muito grande de clientes recorrentes, e eles trazem a liquidez aos vendedores. Então você pode adquirir o seu token Ribus no mercado Bitcoin, e lá dentro você pode fazer duas coisas. Você pode comprar por um preço e vender por um preço superior e ter um resultado por isso. Você pode converter o token Ribus em USDT, que é o dólar digital, em Ethereum, em Bitcoin. Quem tem Bitcoin pode converter o Bitcoin para Ribus e, portanto, você tem muito mais alternativas do que fazer. O que a gente recomenda é que o processo e o projeto está nascendo. Então, com a chegada dos empreendimentos imobiliários, possivelmente o Ribus lá na frente estará num preço muito superior ao atual. E com a chegada de novos compradores e até novas exchanges, novos compradores trazem liquidez aos vendedores e, portanto, essa dinâmica lá na frente, com o andamento dos nossos empreendimentos, estará muito melhor. Vai se valorizar Eu brinco com os meus amigos que o melhor empreendimento imobiliário que uma pessoa hoje pode fazer é ser um stakeholder Ribus. Sim. Porque nós somos do ramo, nós já carregamos cimentos e fazemos resultados há muitos anos, fazendo casas, condomínios.
e bairros e prédios nos estados do Espírito Santo e no Rio, e nós vamos fazer isso pelo Token Ribus. Então, se a pessoa adquirir o Token Ribus, sentar em cima do token, será o melhor negócio imobiliário dela. Não tem outro melhor, porque nós vamos fazer o resultado por ele, né? Então, sobre o mercado Bitcoin, nós estamos super felizes com essa parceria, e eu recomendo que todos entrem no mercado Bitcoin, façam um exercício, comprem Ribus, vendam Ribus. Você consegue ter liquidez imediata, transformar isso em reais e mandar a conta, a transferência. Para sua conta bancária no mesmo momento, né, que você decida, você pode ir imediato fazer para sua conta bancária em reais também, não existe dificuldade, né? Isso, perfeito. Sobre a House Us, eu só queria contribuir que nós fizemos um MVP, que foi ter uma loja num shopping de decoração aqui na Barra da Tijuca, que é o Casa Shopping. Boa. Junto com uma correspondente XP, nós ficamos aprendendo a dinâmica do shopping, que tem o arquiteto, o lojista e o consumidor como protagonistas, certo? E essa loja nos ensinou muito. E nós sempre desejamos aumentar o faturamento do arquiteto e olhar para essa categoria com mais carinho. A gente acha que os arquitetos eles ficam muito soltos fazendo um negócio sem nenhuma coordenação, e o Token Ribus pode ser uma plataforma para que eles façam tudo num lugar só. Sim. Então, o que a gente viu o tempo todo lá da loja, né, Bruno? O arquiteto trazendo o consumidor, até chegando às vezes no mesmo carro, e o arquiteto leva ele para uma determinada loja, e o consumidor compra o sofá, e o lojista faz a parceria com o arquiteto. Então, já é um sucesso no Casa Shopping, que é o maior shopping de decoração da América Latina, no D&D de São Paulo, e o Bruno conseguiu, junto com a equipe dele, tornar isso digital. Tem lá funcionando no mundo físico, digital. E agora a gente trouxe a alternativa para o digital. Então, eu estou muito feliz com o feedback dos arquitetos, dos lojistas e dos consumidores, porque você já pode comprar uma luminária lá na House Us e tal. Está nascendo um projeto fantástico para o mundo dos arquitetos. Conheçam melhor. Sobre a benefícios, eu só quero contribuir que o tokenista, além de poder comprar e vender o Token Ribus, muitos querem vivenciar, experimentar o que esse token pode trazer para ele, né? Então, quando ele passa a ter um desconto, um incentivo, uma vantagem exclusiva na faculdade, na pizzaria, no restaurante, nos mais diversos cursos cursos, são vários, né? Então, a benefícios... PUC, Mackenzie... Isso é usabilidade na veia, onde você, por ser tokenista, quanto mais token você tiver, mais vantagens, descontos e incentivos exclusivos que você não teria em outro lugar. Então, a benefícios, ela é a essência da empresa. E lá estão os parceiros que prestam serviços aceitando Ribus, serviços imobiliários, como o Bruno falou, e também vendem insumos. Por que isso? Que eu quero contextualizar. Essa loja do Casa Shopping, ela iria custar mão de obra e material R$520 mil. Com a aplicação do nosso token... Caso real, né? Caso real. Caso real. MVP feito por nós compramos desde vou dar um exemplo de serviço, a instalação do ar-condicionado, material e a instalação da mão de obra, a compra do tapete, a instalação do tapete, vidro, uma série de coisas na loja foram compradas com Ribus, né? Naturalmente, nós repassamos a Ribus ao fornecedor por um preço maior do que adquirido. E, naturalmente, o custo de construção de 520 reduziu absurdamente e nós ficamos muito felizes com o resultado. Pra vocês terem ideia, a loja pronta, com tudo funcionando, custou na ordem de R$330 mil. Olha a economia, de 520 para 330. Então, sempre respeitando o preço do Ribus, que é livremente precificado pelo mercado. Então, olha que negócio interessante, nós criamos a primeira forma de combater o aumento generalizado do custo da construção, combater a inflação no setor imobiliário, onde você pode comprar o token por um preço, revender esse token por outro preço e a sua obra custar muito menos. E aconteceu com a gente na prática. E aí incorporadores e construtores que querem isso nos seus canteiros de obra começaram a procurar Ribus. É gente no Piauí, é gente em Curitiba, é gente em Limeira, São José dos Campos, no Rio. A gente realmente está bastante impressionado com a demanda de empreendedores grandes, né? Gente que tem 40, 50 anos fazendo loteamento, prédios e condomínios,
falando, olha, parabéns, vocês conseguiram encontrar uma forma de reduzir. Automatizar e parar de superfaturar, que Você- é o que acontece, né? Que nós estávamos... Reduz o custo da construção com o resultado adquirido no token. Isso é fantástico, né? Fantástico. Bom, o Bruno me deu aqui a missão de falar um pouco mais sobre a Permutos, sobre a Retrofitos. Quero também falar um pouco sobre a Abraemp e a Consignatos, se você me permitir. Claro. Bom, sobre a Retrofitos, a gente sabe que não adianta eu só pensar em fazer novas obras, novas construções, empreendimentos do zero. Pegar um terreno e virar um condomínio de casas. E os imóveis que já existem, que estão obsoletos, estão encalhados na mão dos seus proprietários, porque eles são velhos, porque eles estão obsoletos ou estão sem uso. E é um volume muito grande no país. Os grandes centros urbanos, Recife, Vitória, São Paulo, Rio, quantos sobrados existem que poderiam ser melhor aproveitados? E aí nasceu a Retrofitos. A Retrofitos, a gente traz uma solução de revitalização daquele imóvel. Então, se ele não é uma obra complexa, a gente troca piso, a gente melhora a hidráulica, a gente melhora a elétrica e torna ele mais atraente aos olhos dos compradores, aos olhos dos inquilinos que usarão aquele imóvel, né? Então, nós fazemos um acordo com o proprietário do imóvel e juntos, Ribos e eles, né? A Retrofitos faz a obra, nós levamos o imóvel ao mercado, damos a liquidez que ele não tem hoje. Normalmente o proprietário já está tentando vender esse imóvel há mais de ano e não consegue vender. Como ele se tornou mais atraente, a gente traz a liquidez, a Ribos se responsabiliza por essa liquidez e faz uma parceria com o proprietário, né? A gente não compra o imóvel para revender, não. A gente simplesmente revitaliza a pintura, o piso, o gesso, com parceiros da Ribos que aceitam o token Ribos nesse fornecimento de serviço e de material. E muitas vezes um imóvel, imagina você ter um prédio na Tijuca, com 10 apartamentos à venda. Todos aqueles 10 têm o mesmo acabamento, lá de 30 anos atrás, todos eles velhos e tal. Se existe um comprador circulando no prédio, você vai conquistar esse comprador só se der o maior desconto se o seu vizinho, se comparado ao seu vizinho. Por quê? Porque 10 apartamentos velhos é uma commodity. E só tem um jeito de você conquistar aquele comprador. É quem der o maior desconto vai levar o comprador. E se a gente mudar isso? E se a gente criar uma estratégia da diferenciação, tornar um desses imóveis muito mais bonito, atraente, para aquela médica que está vindo de São Paulo e não tem tempo para pensar em reformar, ela já quer entrar no apartamento porque amanhã ela tem plantão, ela está chegando para morar na cidade e não quer ocupar a cabeça dela com obra e tal. Ela visita os 10. Quando ela entra no último, ela fala, tá pronto, é esse que eu quero morar. E então tem o cliente que quer o pronto, né? E a gente está trazendo uma solução, fizemos 3 MVPs, os 3 deram resultados e agora o Bruno está na missão de como escalar isso da melhor maneira possível, porque não é fácil. Não é Né? fácil. A gente falar em reforma, a sua pode ser hidráulica, a do Bruno pode ser gesso, a da Isabelle pode ser piso. A reforma no Rio é diferente da reforma em Manaus, que é diferente da reforma em... Então, isso tudo é muito complexo de como operar, é o desafio que o Bruno tem, mas o fato é que é uma demanda infinita que a Ribos tem aí Está a... sendo pioneira, né? Nessa integração e também no desenvolvimento, tanto do investimento quanto justamente para poder optimizar, né? Isso aí. Todo esse ecossistema. Olha que legal, o imóvel continua no seu nome, tá certo? Na sua posse, o imóvel é seu. Nós é que vamos trazer recursos, mão de obra, material, nós é que estamos colocando nós que vamos recursos vender no seu também. imóvel. Eu me responsabilizo como empresa em dar a liquidez à venda e você continua na sua atividade, trabalhando lá na medicina, que eu deixo que eu cuido do seu imóvel. É fantástico, é fantástico. Fantástico, quer dizer, o futuro chegou, né? Nós hoje já conseguimos alcançar, né, esse patamar, a Ribos já trouxe esse mercado que, claro, que todo o mundo vai, a passos largos, desenvolver. Vocês já estão executando. Então, Já. uma empresa pioneira na tecnologia, que o Brasil Metaverso tem a grande honra de trazer esse conteúdo em primeira mão para vocês. Fiquem antenados. Podem acessar o site da Ribos
para entrar lá. Lá tem todo o ecossistema de forma fácil, claro, para vocês acessarem. E também podem acessar o mercado Bitcoin para fazer a sua compra, né? Nós vamos também mostrar um pouquinho para vocês como é que vocês podem fazer essa compra de maneira fácil. Então, hoje, o Brasil Metaverso ele fica por aqui. Mas semana que vem nós voltamos com mais conteúdo. Agora nós vamos assistir o Bodgun com o Meta Trace Show. E até semana que vem.